Eu saudo a Santa Amada Igreja com a paz do Senhor Jesus, as igrejas que estão em Belém, em Judá, em Jerusalém, em Israel, na África, na Europa, na Palestina, na América do Norte, na América Central, na Oceania, na Antártida, no Brasil e nas Alagoas. As igrejas que estão nos 4 cantos do mundo. Hoje, querido, 29 de 3 de 2017. Hoje que é mais um dia de cura, mais um dia de libertação, mais um dia de salvação. E nessa manhã tão linda e tão maravilhosa, queridos, eu venho trazendo uma mensagem. Eu, José, Cícero, o discípulo de Jesus, né? José, o discípulo, vem trazendo essa mensagem, a mulher e o dragão, Apocalipse capítulo 12. A mulher e o dragão. E a mensagem que eu venho trazendo, querido, é com o tema: foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamada demônio, e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra, e com eles os seus anjos. Querido, o tema desta palavra, que está no livro do Apocalipse, no capítulo 12, hoje é um conselho que eu trago para toda a igreja, para toda a humanidade, né? Está no versículo 11. Eita, Jesus da glória. No versículo 11, o Senhor, Ele manda a gente tomar cuidado com o diabo, mas o tema, queridos, é muito importante. Eita, Jesus! O tema está no versículo 12, eu peço perdão. Está no versículo 12 o tema. Que diz assim, o tema: ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando a gente vê a chegada de Jesus na terra, em Marcos capítulo 1 e capítulo 2, os demônios, eles começam a falar com Jesus através de um homem. Marcos capítulo 2. E no livro do Apocalipse ele dá um conselho para a igreja. Meu querido e minha querida, que você possa receber essa mensagem que vai acontecer, já vai acontecer grandes coisas nesse lugar. Já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Mas que nessa manhã, você que está do outro lado, escutando essa mensagem, você possa estar atento com o que está acontecendo, com o que já aconteceu, com o que está acontecendo e com o que vai acontecer. Porque é dia de preparação, é dia de cura, de libertação e salvação, é dia de se preparar. Apocalipse capítulo 22, versículo do 6 ao 12. É tempo de preparação. E eu quero ler essa mensagem aqui do Apocalipse no capítulo 12, do 7 até o 12, mas leia o Apocalipse todo, que diz assim: houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão
e seus anjos travaram um combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para ele. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso alegrai-vos, ó céu, e todos que aí habitais, mas ó terra e mar, cuidado. Porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão, vendo que foram precipitados na terra, perseguiu a mulher que deram à luz o menino. Essa mulher aqui é a igreja. Essa mulher aqui, querida, é a igreja. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Maria, ela vai representar a igreja levando Jesus para o Egito. Mas essa mulher que está falando aqui é a igreja. O demônio ele vai perseguir a igreja, os filhos de Deus e as filhas de Deus. Mas a igreja está sendo representada por Maria, que vai ser a mãe do Salvador aqui na terra. Como está escrito no livro de Mateus, capítulo 1, e Lucas, capítulo 1 e capítulo 2. Mas, meu querido e minha querida, amado de Jesus e amado de Maria, amado da igreja, houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. Foi uma luta grande. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Eu quero dizer para você que Jesus veio para destruir as obras do diabo. E Jesus chegou. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamada Demônio e Satanás. Ele se chama Demônio e Satanás, querido. Ele se chama Demônio e Satanás. Ele é o sedutor do mundo. Ele seduz o mundo inteiro. Ele enfeitiçou as pessoas. Primeiro, ele foi lá no Jardim do Éden tentar a nossa mãe Eva. Gênesis capítulo 3. Primeiro ele foi lá tentar ela. Eita, Deus tremendo. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2 fala sobre isso também. Que quem pecou primeiro foi Eva. Eva que se deixou iludir por Satanás. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamada Demônio, Satanás, o diabo,
o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação. Veio uma voz bem forte no céu: chegou a salvação e o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador, aquele que aponta o dedo de nossos irmãos, que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Mas estes venceram-nos por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Venceram por causa do corpo, do sangue e da água do Espírito Santo do Cordeiro. O cristão e a cristã, ela vence o demônio por causa do sangue do Cordeiro. Lucas capítulo 10. Eita Jesus da glória. João capítulo 6, Mateus capítulo 26, 17 ao 29. 1 Coríntios capítulo 11, 17 ao 34. O corpo e o sangue e a água do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Estevão, Atos capítulo 7, Atos Apóstolos capítulo 7, Estevão, ele rejeitou, ele desprezou a vida neste mundo, ele renunciou às vaidades, renunciou aos prazeres da vida deste mundo e morreu por amor a Cristo, por amor à igreja, o primeiro mártir da igreja. Foi João Batista que morreu, o primeiro mártir, mas após João Batista, aqueles que ouviram Jesus, foram batizados, foi Estevão, apedrejado, fora do templo, por aqueles que estavam lá na frente, pelos líderes da igreja, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos sacerdotes, mas ele desprezou esta vida, mas ele ganhou a outra vida. Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos os que aí habitais, mas ó terra e mar, cuidado. Cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo resta para Satanás. Deixa eu ler aqui uma palavra linda que está em Marcos, quando Jesus chega na terra. Jesus chegou, meu filho. Jesus chegou para tirar o mal deste lugar. Marcos capítulo 2, versículo 21. O mal ele não pode lhe oprimir mais, porque o Senhor ele chegou neste lugar. Marcos capítulo 1. Eu falei 2 no início, mas é Marcos capítulo 1. Eu falei 2, não foi? Pregação e exorcismo em Cafarnaum. Versículo 21 de Marcos capítulo 1. Dirigiu-se para Cafarnaum e já no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga, na igreja, e pôs-se a ensinar. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ora, na sinagoga deles, achava-se ali um homem possesso de um espírito imundo, que gritou: que tendes tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o intimidou, dizendo: cale-se, saia deste homem. Os espíritos impuros agitou-o
violentamente e, dando um grande grito, saiu. Querido, o demônio ele tinha prendido esse homem. Como diz o livro do Apocalipse aqui. O demônio desceu com grande ira para esse lugar. Ele prendeu esse homem. O homem estava preso com o demônio dentro dele. Quantas crianças e quantos adolescentes, quantos jovens e quantas jovens, quantos homens e quantas mulheres, e quantos anciãos e quantos velhinhos e quantas velhinhas ainda não estão presos nas garras de Satanás. Esse homem não estava preso nas garras do diabo. Quem falou não foi nem o homem, não foi nem o espírito do homem que falou. Quem falou foi o espírito de Satanás no homem. Ele conheceu Jesus. O espírito conheceu Jesus. Mas Jesus mandou ele se calar. Cale-se e saia dele. Deus está dizendo hoje, nessa manhã, em nome de Jesus, você que está ouvindo a sua palavra, Deus está dizendo para todos os demônios: cale-se e saia dessa criança, saia desse adolescente, saia desse jovem, saia dessa jovem, saia desse homem, saia dessa mulher, saia desse ancião e saia desse velhinho, dessa velhinha. Em nome de Jesus. Porque é no nome de Jesus que o demônio vai lhe obedecer. É no nome e na autoridade do poder de Jesus que o demônio vai lhe obedecer. Porque esse nome foi dado para salvar os pecados da humanidade. Atos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. São João capítulo 14, Filipenses capítulo 2. Meu amado, o tema é o versículo 12 de Apocalipse 12. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 20. É o fim de tudo. Essa é a palavra do evangelista São João do Apocalipse, capítulo 12, para você nessa manhã, para nós nessa manhã. Para a gente tomar cuidado. Eu servi ao demônio 28 anos, eu servi a Satanás sem saber. O diabo me enganou 28 anos. Mas depois o Senhor me curou, me libertou e me salvou. A minha libertação, a minha cura, a nossa libertação, a nossa cura, a nossa salvação é Jesus. É a palavra de Deus que é a nossa cura. A mulher e o dragão. A igreja e o dragão. Essa é a palavra. Esse conselho que eu vou dar aqui, querido, eu vou dar um conselho aqui para a igreja. É o conselho dos exercícios discípulos de Jesus nos tempos presentes. Eu recebi essa palavra no dia 8/1/2015, às 9h40 da manhã. Eu recebi essa mensagem. Mas eu estou passando ela hoje. A mensagem é o seguinte. Diz assim a mensagem: cuidado com Satanás. Ele vem disfarçado de um anjo de luz. Essa mensagem eu recebi às 9h40 da manhã, no dia 8/1/2015. Deus dizendo para mim e dizendo para a igreja: cuidado com Satanás. Ele vem disfarçado de um anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 7 ao 14. Mas o anjo mau, ele quer, querido. O anjo mau, ele quer imitar a Deus.
Gênesis capítulo 18, versículo 1 e 2. O anjo mau, ele quer inventar a Deus. Mas o Senhor, ele vem com a sua palavra através dos anjos, como veio para nosso pai Abraão na fé. Só que o diabo, ele sabe que Deus, ele sabe. Só que o diabo, ele sabe que Deus, ele usa também todas as coisas do céu e da terra. Deus, ele se usa das coisas da terra, se usa do sol, da lua, das estrelas, das árvores, se usa dos animais para trazer a sua mensagem. Salmo capítulo 8 e Salmo capítulo 18 ou 19. Só que o diabo, ele sabe que Deus, ele usa todas as coisas do céu e da terra para se apresentar aos homens. E não é que o diabo quer fazer o mesmo. Satanás, ele quer fazer o mesmo que Deus faz. E o diabo quer usar, às vezes, o céu e a terra e tudo que ele tem. Êxodo capítulo 20, versículo 11. O diabo quer usar-se de tudo da terra para enganar o homem. Para enganar o ser humano e seduzi-lo. E é humano, né, irmão? E é os seres humanos que o diabo usa. O diabo usou quem? A serpente, a cobra. Porque a cobra era o animal mais astuto entre os animais. O diabo usa ela, lá no jardim do Éden, para fazer as suas obras, que ele disse que é de luz. O diabo quer ser luz. Mas, na verdade, por trás está as trevas. Apocalipse capítulo 12, a palavra que a gente leu. Por trás de tudo está as trevas. Pois para isso é que nosso Senhor, ele veio para desmascarar as obras do diabo. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo do 1 ao 9. Atos capítulo 13, versículo 14 ao 12. Jesus veio para desmascarar as obras satânicas que verdadeiramente ele seduziu o homem desta terra. E foi para isso que Jesus, ele veio. Jesus, ele veio também para isso mesmo, para desmascarar mesmo. Não é assim que está escrito? Sim ou não? É assim que está escrito. E eu acredito a cada dia mais na Escritura Sagrada. A cada dia que se passa, eu vejo uma profecia se cumprindo. E as profecias se cumprindo. Tudo que está acontecendo está escrito na Bíblia, na Palavra de Deus. E a cada dia que se passa, a minha fé, ela aumenta mais. E eu quero que ela chegue com um ponto de um grão de areia. Eita Jesus agora. Para que quando ela chegar a um grão de areia, eu possa estar com uma fé ali autêntica. E não ser mais enganado pelas obras satânicas. Porque o diabo, querido, vai ser destruído. São Mateus capítulo 13. Está chegando o fim de Satanás.
fim dele está chegando. Pouco tempo resta para ele. Por isso que ele está com grande ira. Por isso que ele desceu com grande ira para esse lugar. O diabo desceu com grande ira para esse lugar. Porque resta pouco tempo para ele. E ele está furioso. O diabo está furioso. Satanás, querido, ele está furioso. Que ele está fazendo de tudo. Toda bagaceira ele está fazendo. Ele está fazendo toda a bagaceira. Eita, Jesus da glória. Foi para isso que o nosso Senhor, ele veio para desmascarar as obras do diabo. Primeira carta de São João, capítulo 13, versículo 1 ao 9. Atos, capítulo 13, versículo 4 ao 12. O Senhor veio para isso. Eita, Senhor da glória, como o Senhor é lindo. Deus é lindo, irmão. Deus é lindo e Ele é perfeito em tudo que faz. Deus é lindo e Ele é perfeito em tudo que faz. Você sabe o que Satanás fez? Sabe o que Satanás está fazendo? O diabo começou a aliciar as crianças através das redes sociais. O diabo começou a aliciar as crianças através das redes sociais também. O diabo já fazia isso. Não precisava das redes sociais para fazer. Ele já fazia. Mas hoje, ele usa muito as redes sociais para fazer. Mas ele fazia sem as redes sociais, que na época de Adão e Eva não tinha redes sociais. Não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha internet. Mas ele já fazia isso. Mas hoje ele usa muito. O diabo começou a aliciar as crianças através das redes sociais. No mundo inteiro. Mas ele já fazia isso, porque quando você leva o menino para a igreja e o consagra a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo, você está consagrando, né? Você está consagrando ele com o selo da promessa. São Lucas capítulo 1, versículo... São Lucas capítulo 24, perdão. São Lucas capítulo 24, versículo 49. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 37 ao 39. Essa é a promessa. São Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 11. Ao 12, do 3 ao 17. Romanos capítulo 6. Apocalipse capítulo 9, 1, 4. A marca da promessa. Oh, glória a Deus. Em São João capítulo 14, versículo 26. São João capítulo 14, versículos 26. São João capítulo 15, versículo 26. Eita, Deus tremendo. É o Deus de Abraão e é o Deus de Jacó. É o Deus de Abraão e é o Deus de Jacó, querido. Essa palavra que está no livro de São João, no capítulo 16, versículo 5 ao 13. Bom, essa é a promessa. Né? Essa é a promessa. São João, capítulo 14, versículo do 13 ao 17. São João, capítulo 20, versículo 22, do 20 ao 22. Atos, capítulo 1, versículo 4 ao 8. Romanos, capítulo 8. Então, querido, o mundo todo, o mundo inteiro é aliciado por Satanás. É por isso que eu dou um conselho aqui para os pais e para as mães, que às vezes têm os seus filhos, mas elas não entendem muito, porque a gente não entende mesmo.
Se não for revelado a gente, como é que a gente vai entender, né, irmão? Se alguém dizer para ele, irmão, tome cuidado com isso, mas a Bíblia está dizendo, tome cuidado. Mas o Senhor está dando conselho, cuidado com o diabo. Cuidado com Satanás. A Bíblia manda a gente tomar cuidado com o diabo. O mundo é aliciado por Satanás. Ele não usa nenhum outro para aliciar você. Ele mesmo não usa você e você fica se aliciando sozinho. Porque o diabo faz isso. É o espírito, né? O espírito do pecado. O mundo é aliciado pelo espírito do pecado. E como é o nome dele? Satanás, ele é o espírito do pecado. E ele começa a aliciar antes da gravidez. Ele começa antes da gravidez. Ele começa a aliciar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 ao 12. Gênesis capítulo 8, versículo 1 ao 21. Meu querido, o diabo ele pega a criança no ventre da mãe. Ele quer pegar a criança no ventre da mãe. Mas ele começa a aliciar você de tal modo que você fica enfeitiçado. E o mundo, nos tempos presentes, estão muito enfeitiçados. As pessoas estão muito enfeitiçadas. Porque o diabo já aliciou de muito tempo. Ele vem aliciando. O mal se multiplica muito rápido, irmão. Êxodo capítulo 32. O mal ele avança rápido demais. Dentro de um dia, o mal ele chega no mundo inteiro. Pelas redes sociais. Você dá uma notícia aqui, já sai lá no Japão. Aleluia, só Deus tem misericórdia. Deus ele se usa do Espírito Santo. Deus ele fala e o mundo todo entende pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. Porque Deus ele fala para o homem através do Espírito Santo. Porque o olhar de Deus está em todo canto. Deus está vigiando o homem em todo canto. Ninguém escapa. Hebreus capítulo 4, versículo 12 ao 13. Ninguém escapa do olhar de Deus porque Deus está vigiando o homem. Mas o anticristo quer instalar algo para vigiar o homem através de um chifre. De um chifre. Sim. Já ouviu falar do chifre? Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Parece que fala em Apocalipse capítulo 13 também. De um chifre que vai ser colocado na testa ou na fronte da mão. Mas eu quero dizer para você que Deus ele vigia o homem. Salmo capítulo 10. Salmo capítulo 10. Salmo capítulo 10, versículo 4. Salmo capítulo 10, versículo 4. A palavra do Senhor diz, no livro de Salmo, no capítulo 10, Salmos, capítulo 10. Salmos, capítulo 10. Entretanto, o Senhor habita em seu templo. Entretanto, o Senhor habita em seu templo. Confiança na justiça divina. Entretanto, o Senhor habita em seu templo. O Senhor tem o seu trono no céu. Sua vista está atenta. Seus olhares observam os filhos dos homens. Querido, a vista de Deus ele está atenta. Ele observa os filhos dos homens. Nesse momento, Deus está observando todos os filhos dos homens. Mas o diabo, ele usa as redes sociais e o homem também para vigiar o outro. Satanás, ele alicia a criança, o adolescente, o jovem, a mulher, o homem, o ancião, a anciã, o velhinho, e você faz coisas que não devem com você mesmo.
porque o diabo fica lhe usando. Por isso que as mães perguntam, meu Deus, eu gerei um homem, mas ele é uma mulher. Eu gerei uma mulher, mas ela é um homem. E as pessoas ficam se perguntando, aonde foi que eu errei? E da onde foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com meu filho, meu Deus? O que foi que aconteceu com a minha filha, meu Deus? Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, vai dizer algo especial para a gente. Paulo vai nos ensinar. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 26. Por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relação contra a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam-se desejos um para com os outros, contendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga divina ao seu desvario. O desejo do prazer se ardeu homem com homem e mulher com mulher. Aí o demônio se aproveitou. O demônio disse, agora eu vou entrar. E o demônio entrou. Satanás entrou. Por isso que lá no livro de Levítico, no capítulo 19, no capítulo 20 por diante, Deus vai olhar as abominações que estão no mundo, porque os espíritos de prostituição entrou nas pessoas. E agora homem, mulher, tudo tem um relacionamento com o animal. E etc, etc, etc. É todo tipo de prazer, irmão. E nós estamos vivendo no final dos tempos. Vai aparecer coisas que você vai ficar louco, você vai ficar angustiado, você vai ficar aperreado, você vai querer morrer. Porque vai aparecer coisa horrível. Por isso que o Apocalipse está dizendo, cuidado com Satanás, porque o bicho, ele é perigoso. Ele não respeita ninguém, não. O diabo, ele não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você tem dinheiro, se você não tem, se você é branco, se você é negro, se você é judeu, se você é africano, se você é europeu, se você é asiático, se você mora no Brasil, se você mora na América do Norte, na América Central, na América do Sul. Ele não quer saber se você é criança, é adolescente, é jovem, é homem, é mulher, é ancião, é velhinho, é velhinha. O diabo não quer saber disso, não. Porque o diabo não ama ninguém, não. Satanás, ele não ama ninguém. Porque o diabo, ele não se ama nem a ele mesmo, ele se ama. Satanás não ama ele, não. Não é à toa que ele é o pai da vingança, o pai da mentira, ele é o pai do ódio. O diabo se chama pai da mentira e pai do ódio. Ele é pai da vingança. Ele é o sedutor do mundo. Mas estes venceram por causa do sangue do Cordeiro e do seu eloquente testemunho. Venceram por causa do testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso, alegrai-vos. Se alegre. Lá no céu, está tendo festa. Foi festa lá no céu. Por quê? Porque o diabo foi expulso de lá. E foi uma festa no céu. Foi banquete. Foi adoração, louvor, glorificação. Foi glória. Os céus e todos que aí habitais, todos os querubins, serafins, arcanjos que moram no céu fizeram festa quando souberam que o dragão foi expulso de lá. Mas o Senhor deu um conselho para a terra.
Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo resta para ele. É pouco demais, irmão. Não está nem com 2 dias que Jesus andou na terra. Não está com 2 dias, né? Está com 2 dias. É verdade, está com 2 dias e poucos dias. Está com 2 dias e poucos segundos, eu acho. 2 Pedro capítulo 3, porque um dia, e Salmo 89 ou 90, porque um dia, para mim é um dia normal e uma noite também. Mas para Deus, um dia normal e uma noite normal para mim e para você, para Deus, um dia é 1000 anos. Está com 2 dias que Jesus andou na terra. E pouco tempo resta para Satanás. A minha vida é 120 anos. 120 anos, 70, 80, 120 anos. O homem pode até ficar velhinho e viver até 120 anos. Mas no máximo, para ele gerar filho, até 80, no máximo 80. Para ele gerar filho, gerar filha, no máximo 80. Mas o dragão, Satanás, o sedutor do mundo, o feiticeiro, o macumbeiro, o que não presta, o candomblé é aquele que não presta para nada. Ele desceu para esse lugar. E o tempo dele falta muito pouco. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo resta para ele. Apocalipse capítulo 9. Está escrito aqui. Em Apocalipse capítulo 9, que tem uma data marcada. Tem uma data marcada. Eu vou ler aqui em Apocalipse capítulo 9, que tem uma data marcada. Versículo 15. Então foram soltos 4 anjos que se conservava preparado para a hora, o dia, o mês e o ano da matança da 3ª parte dos homens. Tem uma hora marcada aqui, isso vai acontecer, porque não aconteceu ainda não. Isso aqui não, vai acontecer ainda. Essa desgraça aqui vai acontecer ainda. Não aconteceu ainda não, isso aqui. Isso aqui vai acontecer, porque essa profecia ainda não aconteceu. Eu estou vendo que não aconteceu ainda não. Então foram soltos 4 anjos que se conservava preparado para a hora e o dia, o mês e o ano da 3ª parte dos homens. Apocalipse capítulo 9, versículo 15. Você acredita na Bíblia? Você acredita na palavra de Deus? Se você acredita, você pode ser batizado e pode perseverar até o fim, pode ser salvo, se você acreditar. Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo, dizendo Jesus, disse-lhe Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Em João 3, 16 por diante, vai dizer, no versículo 17 e 18 por aí mais ou menos, por que não vai ser salvo? Porque não crê no Filho único de Deus. Mas se você acredita, se eu acredito, se nós acreditamos, a gente vai vencer Satanás. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. A armadura do cristão. E a gente vence a cilada de Satanás pela fé. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 ao 11. É resistindo o diabo ali na fé. Resista a Satanás e ele fugirá de vós. Primeiro, Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Que nessa manhã, querida, fique essa mensagem. Fique nessa mensagem que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer grandes coisas nesse lugar.
palavra de Deus, querido, a palavra de Deus, ela fica no Apocalipse capítulo 12, no versículo 12, o tema é: mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 20. Fique na santa paz do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todas as igrejas que estão nos 4 cantos do mundo. E vá se preparando, porque Jesus está chegando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 13 ao 18. Ele está chegando. Ele está chegando, como diz o livro do Apocalipse, capítulo 22. Ele está chegando. Apocalipse 22, versículo 6. Ele está chegando, querido. Ele está chegando. Diz assim: ele me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor Deus dos Espíritos dos profetas, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor Deus dos Espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Eis que venho em breve. Felizes aqueles que põem em prática as palavras da profecia deste livro. Aquele que atesta essas coisas diz: sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todas as igrejas dos 4 cantos do mundo, do leste, do oeste e do norte, do leste, do oeste, do leste, do oeste, do norte e do sul. Fique na santa paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E grandes coisas já aconteceram, vai acontecer, está acontecendo e vai acontecer coisas mais grandes ainda, porque coisas maiores estão para chegar nesse lugar. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas vão acontecer aqui, querido. Sim. Grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aqui no Brasil também. Em Alagoas, em Viçosa. Vai acontecer grandes coisas nesse lugar.